Papo. Eu sou a Miriam Castelo e hoje a gente vai conversar sobre apoio na busca por parceiros públicos, né? Então fica até o final do vídeo e eu já começo com uma pergunta. Gente, vocês sabiam que o poder público pode ser seu parceiro na sua iniciativa? Meu Deus, sim, ele pode, de um jeito transparente, de um jeito assim com legalidade, da forma que a gente quer para nossa iniciativa, para os nossos projetos. E esse apoio ele é muito importante. Então, eu vou dar algumas dicas nesse vídeo, vou falar um pouco do que consiste, né? Quais são as formas de parcerias que a gente pode ter com o poder público e como fazer isso. Primeira reflexão que eu quero trazer é, né? Muita gente, quando pensa em política, principalmente ou no governo, já pensa enfim, que tem alguém tentando tirar vantagem, e por isso que é muito importante você saber dos seus direitos e deveres para você poder, inclusive, né, pedir e cobrar, né, as pessoas que estão eleitas. Mas vamos falar sobre isso ao longo do nosso vídeo, né? O recurso público, né, ele é um recurso destinado, que pode ser destinado para fazer o que a população quer que seja feita, né? Seja de uma cidade, de um estado, de um país. Então, muitas localidades, né, têm, por exemplo, emendas parlamentares que podem ser destinadas ao terceiro setor, a organizações como a nossa, como a sua. Né? Claro que para fazer isso você precisa de um monte de regrinhas, né? Atender essas regras, e é muito importante você não perder nada e fazer o quanto antes para você ficar com tudo muito certinho para poder receber algumas verbas que podem apoiar você, o seu projeto e as pessoas que estão envolvidas, né? Incrível. Eu gosto muito. E aí, assim, a gente, né, fica às vezes meio assim, e por isso que você tem que saber qual que é a função de cada uma, né? Então, não tem que ser uma moeda de troca, né? Mas tem governantes, né, que eles fazem, por exemplo, emendas parlamentares que eles abrem um processo seletivo e você pode escrever, né, o seu projeto. Mas a gente vai chegar lá. Então, quais são as formas de investimento, né, que existem? A gente tem editais, a gente tem fundos e a gente tem emendas. Qual que é a diferença desses três? Bom, editais, eles funcionam assim. Você vai ter como se fosse um concurso, você vai ter lá uma folha explicando todas as regras para você inscrever, e aí você vai preencher, né, um formulário, escrever seu projeto, né, as pessoas ali, vai ter uma banca, provavelmente, que vai julgar quais são os melhores projetos que merecem receber aquela verba, os que são mais capacitados para receber aquela verba, que pode ser desde construção de algo físico, né, até projetos sociais, como os nossos. Então, editais são muito legais para você ficar de olho. Um site que eu já indico é o Prozas, para você ficar de olho. Lá tem vários editais, né? Não só governamentais, mas tem editais de empresas e de lugares que oferecem, né, essa oportunidade para que você inscreva seu projeto. Então, procura aí no Google Prozas, que pode te ajudar muito. Além disso, né, a gente tem fundos também que são destinados para cada setor, né, do poder público. E nesses fundos, né, que às vezes são alocados para conselhos, por exemplo, você também pode se inscrever. E aí você sempre tem que olhar quando você se inscrever quais são os itens necessários, quais são as coisas necessárias que você precisa ter, ou a sua organização, iniciativa, para que você esteja apto a aplicar para receber esses fundos, né? Por exemplo, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? O CMDCA. Então, assim, para você receber esses fundos, né, talvez você tenha que ter, por exemplo, né, um alvará do Corpo de Bombeiros. Então, é bem importante ficar atento a cada um desses itens do que você pode precisar para receber cada uma dessas verbas. E outra forma que eu estava falando agora há pouco são as emendas parlamentares, né? Geralmente isso acontece mais numa esfera federal e estadual do que local, mas existem sim emendas, né, locais e que são verbas que geralmente os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, eles têm para destinar para organizações. E aí alguns destes governantes, eles
destinam essa verba por meio também de editais, assim, né? Até para ser mais justo. Outros não, outros buscam mais uma relação mesmo, até para você cumprir ali, né, os resultados, né, o que você promete, que você vai entregar. E assim, geralmente a verba deveria, né, ser dada para organizações que comprovem que tem um bom trabalho, que vão realizar aquilo que a população está querendo, porque o dinheiro ele é público, ele é um dinheiro que vem das pessoas. Então é muito importante que ele acolha a necessidade da população, o que as pessoas, os cidadãos estão querendo. Então vamos supor que a gente tem ali, né, uma organização que quer dar aulas de forró de novo, e essas aulas de forró, elas precisam às vezes pagar um professor, né, para manter, para que seja mais sustentável financeiramente, ou precisa pagar um espaço. Então, né, depois que você já testou, já colocou no mundo, viu que dá muito certo e já colocou lá suas avaliações, lembra que a gente falou de avaliação de resultados e processo? Então você vai chegar lá no vereador ou num deputado e você vai falar para ele assim, olha, né, isso aqui é o projeto que eu estou fazendo, esses daqui são os resultados, e eu acho que mais gente precisa ter acesso a isso, né, e eu sei que você tem uma verba disponível, não sei se você ainda tem essa verba disponível, se você já alocou para algum lugar, e é legal também checar para onde eles estão alocando essas verbas, né? É sempre importante a participação cidadã em política, independente de partido, você saber na sua cidade para onde estão indo as verbas, para onde, né? Quais são as leis que estão passando, que você participe mesmo para que, enfim, a cidade seja a cidade que você sonha, ou o estado, ou o país seja o país que você sonha, independente de partido aqui, que eu estou falando do nosso papel como cidadãos. Mas voltando aqui, então você pode conseguir todas essas formas de investimento, né, através de editais, de fundos, de emendas, e além disso tudo ainda ganha aí esse bônus de poder ficar atento a como os políticos estão usando e o que eles estão fazendo com a sua verba, né, porque ela também é sua. É importante, né, dentro daquelas regrinhas, porque, como eu disse no começo, cada um deles vai exigir que você tenha uma série, né, de itens, de coisas ali para que você esteja apto a receber essas verbas. E uma das coisas que muito provavelmente você vai precisar é que a sua organização esteja formalizada. O que isso significa? Então, se você for uma organização da sociedade civil, que você tenha um estatuto, com uma diretoria, que seja também transparente, então que você possa prestar contas, isso hoje em dia é muito necessário. E geralmente, né, editais principalmente, eles pedem às vezes ali 2, 3 anos já de existência, alguns menos, mas quanto antes, se você decidir que faz sentido para você, e aí você tomar essa decisão de formalizar, melhor, né? Até para você poder também prestar contas para o poder público. Lembrando que a gente tem algumas exceções, mas são exceções. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo à cultura, em que a gente recebe também, pode receber, se inscrever e receber uma verba, né, para realizar os nossos projetos que estejam relacionados à cultura. Então, o que eu queria trazer para vocês, né? Algumas considerações aqui. Antes de tudo, assim, fala com os vereadores, né? Busca emenda parlamentar, pergunta para eles. Isso já aconteceu na minha cidade, né? Eu sou de Minas e na minha cidade não tinha emenda parlamentar. E agora tem. Por quê? Porque a gente foi lá perguntar. E aí, tem emenda? Então agora eles estão abrindo espaço para que as pessoas, né, a sociedade civil organizada, para que eles possam ter acesso a essa emenda e para que a gente possa cuidar da população em geral, trazendo o que a população está pedindo. Além disso, uma outra dica de ouro é que você siga as páginas das redes sociais da assistência social, da cultura, do esporte, da educação. Eles sempre postam lá boas oportunidades e são publicadas nessas redes, né, de um jeito público, são divulgadas e você pode ou, né, se inscrever ou mandar para alguém que pode se inscrever. Então é uma dica de ouro, vai. Então lembrando, dei essa dica, siga as secretarias, né, formaliza aí se fizer sentido para você o quanto antes e também entra no site do Prozas, porque lá tem muitos lugares, né, mostrando assim editais que estão acontecendo, que podem apoiar a sua iniciativa e a sua organização.
Ufa! Gente, vocês gostaram da aula de hoje? Eu tô adorando aqui falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando também. Então, a gente se vê na próxima aula. E uma reflexão que eu deixo é qual que tem sido a sua participação, né, como cidadão aí junto ao setor público, porque é muito importante, né? Todos nós somos parte disso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e seguimos aqui de mãos dadas.